Então você quer trabalhar com o mercado financeiro? Você vai precisar estar sempre atento, bem informado, imerso no mundo financeiro. Tem dias que você precisa ser ágil, rápido, veloz. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Meu nome é Suriel Portes e eu sou day trader profissional. Até agora eu já ajudei mais de 7.000 pessoas. Será que você vai ser o próximo? E aí pessoal, o Suriel Portes aqui e olha só, nessa aula eu quero te mostrar o que você deve fazer para ganhar mais dinheiro em 1 hora do que provavelmente você deve ganhar em um mês inteiro de trabalho. E por sinal, você sabia que 1 hora de trabalho hoje, de acordo com o salário mínimo, é um pouquinho mais de R$4? 1 hora inteira vale R$4 o seu tempo. Se você pudesse ganhar R$1.000 em 1 hora, o que você faria? Se você pudesse repetir isso repetidas vezes durante o mês inteiro, o que você faria? Isso é possível porque alguns dos meus alunos fazem isso diariamente de acordo com estratégias específicas para operar a abertura do mercado. E eu quero te mostrar algumas delas aqui nessa aula. Mas antes de a gente começar, eu preciso falar uma coisa para você. Se inscreve aqui no canal, a gente já passou de 160.000 pessoas, então se você quiser ser notificado cada vez que eu publicar uma aula nova aqui no YouTube, faça parte dessa comunidade. Então se inscreve aqui e ativa o sininho também. E já deixa seu joinha aqui na aula, porque cada vez que você curte a aula, o YouTube divulga essa aula para mais pessoas. Então se você curtir essa aula, outras pessoas que talvez estejam procurando por alguma forma de lucrar em poucas horas por dia, possam encontrar essa aula através da sua curtida. Então se inscreve no canal e já deixa seu joinha aqui também. Então vamos lá, o que interessa sobre como operar a abertura do mercado. Existem 3 tipos de movimentos que o mercado tem logo após a abertura. E se a gente for contar com a abertura aqui no mercado futuro nacional, que abre às 9 horas da manhã em ponto, a gente vai ter 3 direções principais do ativo. A primeira direção é o ativo indo a favor do gap, ou seja, digamos que o mercado no dia anterior tenha fechado aqui foi o fechamento do dia anterior. Se o mercado abre em um gap de alta aqui em cima, ele pode seguir a favor do gap, ou seja, continuar subindo. Essa é a primeira das 3 direções que o ativo tem. A segunda direção que o ativo tem é o pullback de gap. Digamos que o mercado então abra exatamente, no caso aqui tenha sido o fechamento do dia anterior. Se o mercado abre aqui em cima, a gente tem o pullback de gap, que é quando o mercado desce, vai até a metade desse gap, no caso aqui foi o fechamento, aqui a abertura, ele desce até a metade e depois continua subindo. E o terceiro tipo de direção é justamente o fechamento do gap, que é quando o mercado, digamos que no dia anterior teve o seu fechamento aqui, o mercado abre lá em cima e ele realmente desce para fechar esse gap. Essas são as 3 principais movimentações que qualquer ativo vai fazer na abertura do mercado. Ele não pode fazer nenhum outro tipo de movimentação, apenas essas 3. Só que como que você faz efetivamente para saber qual das 3 que vai acontecer para que você possa filtrar o seu ponto de entrada e com isso gerar mais lucros? Lembrando que a abertura do mercado aqui no Brasil ocorre das 9 até o meio-dia, ou seja, você tem 3 horas de muita volatilidade, muita oscilação e muita direção. Você consegue nessas 3 horas iniciais do dia saber exatamente para que lado que o mercado vai ir. A partir do momento que você conseguir aplicar estratégias e técnicas específicas para a abertura do mercado. Uma delas é a seguinte: a gente tem sempre que focar em pontos e níveis importantes do gráfico. O primeiro nível que a gente sempre vai estar focando são os níveis de suporte e níveis de resistência, ou seja, se o mercado vai abrir agora às 9 horas, eu quero saber quais são os principais pontos de suporte e resistência que a gente teve no dia anterior, na semana anterior, talvez no mês anterior inteiro. A partir do momento que eu tiver esses níveis plotados, marcados no gráfico, eu sei aonde que o mercado pode estar abrindo e se ele abrir próximo desses níveis, eu posso
eu posso procurar por uma operação de reação nesses níveis. Por exemplo, se o mercado abre próximo de um nível de resistência em um gap de alta que a gente havia marcado anteriormente, eu sei que possivelmente o mercado pode tentar cair para ou fechar o gap ou de repente ir para o pullback de gap. Então a gente já eliminaria talvez a continuidade a favor do gap. Se o mercado abre em gap de alta, a gente já eliminaria a continuidade de movimento de alta se o mercado abre justamente em um nível de resistência. Então esse ponto importante do gráfico, suporte e resistência, é extremamente importante que você já tenha marcado no gráfico antes do mercado abrir. Outro ponto importante são os topos e os fundos. Digamos que no dia anterior a gente teve esse tipo de movimentação e aí o mercado abre exatamente aqui, ou seja, em um gap de baixa. Se a gente está próximo desse fundo anterior, pode ser que o mercado faça isso daqui. Tente buscar esse fundo para depois continuar o movimento de alta. Ou talvez ele rompa esse fundo, mas sabendo que a maioria dos rompimentos são falsos, ele pode mais uma vez voltar para cima. E se ele voltar, a gente tem a possibilidade de ele voltar no pullback de gap ou no fechamento do gap. Ou seja, isso tudo te mostra uma coisa: a partir do momento que você sabe filtrar pontos de entrada e fazer análises antes do mercado abrir, antecipando as possíveis aberturas do mercado, você só trabalha com eliminação. E todo esse tipo de planejamento a gente faz antes do mercado abrir. Ou seja, se o mercado vai abrir hoje às 9 horas, eu já quero, na hora que o mercado abre às 9 horas, estar 100% preparado, com todos os meus níveis marcados, com todas as possibilidades que podem acontecer, tanto do pullback de gap, como do fechamento do gap, ou talvez da continuidade do gap, assim como eu te mostrei no início dessa aula, as 3 direções do ativo. Só que tem mais um outro nível que também é muito importante, que é justamente esse daqui, que é o fechamento do gap. Digamos que o mercado tenha fechado o dia anterior desse modo, em um movimento de baixa. Aí no dia seguinte ele abre aqui em cima, próximo desse nível de resistência, que era um topo anterior. Se o mercado abre aqui, aqui seria o fechamento do gap, correto? Aqui então pode ser um nível de suporte para o mercado retornar e continuar o movimento de alta a favor desse gap de alta que já aconteceu. Então é sempre importante que você tenha em mãos, tenha na sua planilha de gerenciamento e antecipação do mercado todas as possibilidades. E isso daqui aconteceu exatamente hoje. O mercado abre em um gap de baixa, ele fecha o gap e novamente tenta retornar nesse fechamento de gap e depois dá mais uma vez uma caída. Eu quero te mostrar no gráfico hoje, dia 2 de setembro, exatamente como que aconteceu. Então esse daqui é o gráfico do mini índice no dia 2 de setembro. Você percebe que o mercado abriu em um gap de baixa, no caso, o fechamento do dia anterior foi lá em cima e no dia de hoje o mercado abre exatamente aqui. Primeiro candle do dia, o mercado já fecha o gap e desce lá no fundo anterior. Depois, mais para frente, exatamente ao meio-dia, que está dentro das 3 horas iniciais da abertura do mercado, se a gente espichar aqui esse momento do fechamento do gap e esticar para cá, a gente vai ver que foi exatamente onde o mercado bateu depois. Ou seja, ele sobe até aqui, bate aqui e aqui em cima ele demonstra sinais de força, no caso de venda. Se a gente for ver aqui, os candles vermelhos começaram a ter um pouquinho mais de continuidade, os candles verdes deixaram muito pavio, ou seja, a vela chegou até lá em cima e não continuou o rompimento e desceu novamente. Então fraqueza de continuidade de movimento de alta, formando também aqui um pouquinho mais abaixo um nível de topo duplo. A partir daí o mercado desce, mas só nesse momento da abertura do mercado que contempla essas 3 primeiras horas aqui do dia, a gente percebe que o mercado teve muita oscilação. Deixa eu colocar aqui no gráfico de 1 minuto para você ver certinho a oscilação exata que a gente teve do dia de hoje. O mercado abre aqui então e logo no primeiro candle do dia a gente já percebe bastante força de venda. Se a gente pegar lá de cima e o nosso alvo aqui embaixo, a gente vai ver que lá de cima até aqui embaixo foram 425 pontos. Se a gente puxar a calculadora aqui, a gente está operando com um contrato apenas, foram 425 pontos até o primeiro alvo, que seria o fundo anterior, e esses 425 pontos é vezes 20 centavos, que representa cada ponto aqui no mini índice. Então você teria ganho R$ 85 em apenas 41 minutos. Então isso só para você ter uma ideia de comparação do que o assalariado é hoje, é R$ 4
que é no caso mais ou menos isso, a hora de cada trabalhador que hoje trabalha com base no salário mínimo. Então você teria ganho R$ 85 em apenas 40 minutos. Essa é a possibilidade que você tem a partir do momento que você sabe como operar somente na abertura do mercado. Então você viu o quanto que você poderia ter ganho apenas nas primeiras horas do dia. Então deixa eu te perguntar, se você pudesse fazer isso todos os dias e não apenas seguindo essas estratégias básicas, mas estratégias aprofundadas e avançadas de abertura do mercado, você gostaria de fazer isso? Então aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de um treinamento aprofundado sobre a abertura do mercado para que você possa realmente operar essas 3 primeiras horas do dia e ganhar mais dinheiro em 1 hora do que muitas pessoas ganham em um mês inteiro de trabalho. Realmente ganhar mais dinheiro em poucos minutos do primeiro horário do pregão do que muitas pessoas ganham em um mês inteiro trabalhando no mercado de trabalho delas. Então aqui embaixo eu vou deixar o link para você poder garantir a sua vaga nesse treinamento aprofundado de abertura do mercado. E mais uma vez, se você curtiu essa aula, deixe seu joinha aqui no vídeo, porque cada vez que você curte o vídeo, o YouTube vai divulgar essa aula para mais pessoas. Então imagina que tenham outras pessoas procurando por esse mesmo tipo de conteúdo. Curte então, que elas vão encontrar a partir da sua curtida. Se inscreve no canal. Passamos de 160 mil pessoas. Então se você quiser ser notificado cada vez que eu postar uma aula nova, é bom que você esteja inscrito aqui, porque cada vez que eu postar, na hora que eu postar, você vai ser notificado. E deixe seu comentário aqui embaixo também. Comenta o que você achou dessa aula, se você ficou com alguma dúvida ou qualquer outra coisa que você gostaria de saber sobre o mercado financeiro, eu vou tentar responder o maior número de comentários possível. Comenta aqui embaixo, curte a aula e se inscreve no canal. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você e eu te vejo na próxima aula. Valeu!